Sejam muito bem-vindos ao canal. Se gostam desse tipo de conteúdo, peço que se inscreva desde já, para que não percam os novos vídeos que estão cheios de informação e entretenimento. Vamos para o vídeo. Bom, começando, eu vou revisar apenas o título dos episódios, porque eles falam lá, o contexto geral é o seguinte. Nessa série do Netflix, eles falaram que a primeira temporada talvez tenhamos outras, até porque tem várias figuras históricas que poderiam entrar lá também, né? Faltou muita, se fosse colocar assim. Exatamente. Eles colocam 6 episódios e cada episódio tem um nome que seria uma regra principal. Só que dentro dessas regras, há certas táticas a serem seguidas para alcançar aquele objetivo. Eles começam no episódio 1 falando que a primeira regra é como tomar o poder. Aí conta a história do Hitler. Em breves, né, trechos, mais ou menos meia hora de episódio cada um. Depois ele vai pra regra 2, que acabe com os rivais. E aí pega o Saddam Hussein. Na regra 3, reine pelo terror. Aí usa a figura do Gigante Gentil, que era o apelido do Idi Amin, de Uganda. Inclusive fica a dica aí do filme O Último Rei da Escócia, que conta a história do Idi Amin. Na 4, ele vai para Controle a Verdade, aí coloca o Stalin, da União Soviética. Na 5, cria uma nova sociedade, e ele fala do Muammar Gaddafi da Líbia. Esse eu assisti. E esse episódio, pra mim, é um dos melhores. Talvez ele perca um pouquinho pro último, que é Governe para Sempre, com a história de tiranos muito bem-sucedidos, que é a família Kim, da Coreia do Norte. Já é a terceira geração Por isso que eu vim. no poder. E Kim está aqui porque tá na linha de sucessão. Estamos encontrando mais e mais Só tá motivos pra faltando ver uma plástica. Mas Mas a- eles são bons nisso. Mas a inclusive. família Kim, ele fala assim, veja como os caras foram bem-sucedidos, porque cadê o filho do Stalin? Não foi ele que assumiu a União Ninguém Soviética nem como sabe. Stalin E morreu? aí o cara fala na hora, até eu achei mó. Você já ouviu falar de Svetlana e não sei quem, não sei o quê? Exatamente. Não, Nem eu. nem eu. Porque desses tiranos aqui todos, alguns ficaram no poder durante bastante tempo, Muammar Gaddafi ficou durante quase 5 décadas, mas o camarada no final ele acabou caindo. A gente pode até fazer uma analogia, Teve um né? fim de- trágico também, Teve né? um fim É. trágico. Ele coloca o motivo pra isso lá também. Mas ele vai contando lá com essas regras, mostrando como que tiranos eles chegam no poder, se mantêm lá, e como fazer pra teoricamente se manter pra sempre. E isso é muito interessante, há várias implicações nos dias de hoje. Mas antes de entrar nessa parte, acho que é interessante a gente começar a falar de episódio por episódio. O que vocês acham? Pode Ou ser. qual foi a ideia geral de vocês da série? Eu acho que o mais legal da série, pra mim, pelo menos, é o que eu falo sempre, que os regimes totalitários são muito parecidos. Independentemente de qual crença você tem, de qual espectro político ele se encaixa. Até porque, conforme o mundo foi evoluindo e foram acontecendo as coisas, os espectros também foram se adaptando, mudando um pouco. Antes era só muito essa coisa da esquerda-direita, depois ela se ramificou bastante. Então, você pode falar que você é de direita e ser de vários pensamentos diversos, a mesma coisa à esquerda, né? Tem mais centro, mais extremo e tal, mas os regimes autoritários sempre se parecem. Era isso que eu ia dizer. Perguntar pra vocês primeiro sobre isso. Em que aspecto político os regimes autoritários se enquadram? Então, na verdade, eu acho que é mais importante do que falar de espectro político, porque, como eu falei, você pode enxergar coisas da direita e coisas da Aham, esquerda nesses sim. regimes, mas a economia, a ideia de autoridade central, planejada pelo Estado, etc., é sempre a mesma. E tem uma parte, um dos episódios que eu gostei mais, foi quando ele falou, não lembro qual que era das táticas, mas ele falou que o mais importante para você ser um tirano é você controlar os recursos naturais. Saddam Hussein. Do Saddam Hussein, controlar os recursos Episódio naturais, 2. então óleo. Parece que você tá vendo a história do Brasil, só que contada de uma outra forma, que é esse controle estatal sobre todos os bens e recursos naturais, as pessoas, e aí também vai depois pra imprensa e outras coisas, mas o controle da economia e o planejamento central é sempre o mesmo. E aí eu esqueci de trazer, mas depois posso mostrar pra vocês, eu tenho vários livros que eu trouxe dos museus que eu fui no leste europeu, que conta das ocupações soviética e nazista. E é muito parecido. Então, assim, e essa série eu acho que deixou muito claro isso, né? Como eles se parecem na questão de megalomania, narcisismo. Então, são características próprias deles, psicológicas, e que vão pra todo o outro resto. Então, assim, mas eu acho que é de direita e de esquerda. Esquece isso. Como que eles se parecem e o que a gente pode fazer pra evitar a tomada das liberdades individuais, que no fim das contas é o que eu acho que a gente deveria defender. Só uma curiosidade sobre essa questão dos recursos naturais. Aqui no Brasil, o que está acima do solo na sua propriedade é seu. O que está abaixo é da União. Ou seja, Se você achar petróleo, Exatamente. Já é. problema seu.
Não é Enquanto seu. nos Estados Na Unidos Alemanha não, deve né? ser assim. Se tá dentro do seu terreno, Muitos ficaram É? milionários assim, nos Estados achou Unidos. petróleo dentro do seu terreno, você tá milionário. Mas tem uma frase de um bilionário americano, que era o J. Paul Getty, que ele falava, né, a forma do sucesso dele pra ficar que você rico gosta era bastante acorde cedo, trabalhe duro e encontre petróleo. Aqui no Aham. Brasil, não. Em outros países, não. Por exemplo, no Iraque do Saddam Hussein, não. Mas não precisa nem ser um governo totalitário. É que tem governos que descambam mais para um lado, Uhum. onde o Estado tem mais participação na economia. E nesses regimes totalitários isso acontece, né? E tem governos onde tem menos. Mas tem uma história também de um pescador no México, que ele tava pescando numa região, viu uma mancha de petróleo surgindo. Falou, caramba, vou falar isso pro governo no México. Era um governo mais próximo, assim, do espectro socialista. E ele falou dessa região. Eles descobriram lá um dos maiores poços de petróleo do mundo na época, só perdia para um da Arábia Saudita, que recebeu o nome do pescador em homenagem, né, ao seu descobridor. Virou o Poço Cantarell, uma reserva Cantarell. Criaram a Pemex para explorar aquela região. Aquilo acabou com a pesca, acabou com a aldeia do pescador. E ele, lógico que não ficou rico, né? Porque o petróleo ficou com o Estado. Ficou com o Estado. Muito mal emporcamente Mas ele administrado. recebeu uma homenagem, além do nome, né? Ele recebeu um cargo de servente na área de limpeza, na Pemex. Meu Deus. Então, o cara nos Estados Unidos ficaria riquíssimo. E no México, O cara ele virou recebeu um servente. emprego, mas muito porque a estatal de petróleo acabou com a atividade que ele tinha naquela região, que era de pesca.